Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela alegria que temos de estarmos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Queremos exaltar e engrandecer a Ti. E nós estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta, agora desejosos por ouvir a Tua voz, por sermos instruídos pela Tua palavra. Portanto, nós Te pedimos, Pai, que as nossas mentes e corações estejam sensíveis ao Senhor. O Teu Santo Espírito inspirou, Pai, os Escritores Sagrados. E agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos 4. E aí você vai abrir, vai deixar a Bíblia aberta. E antes da gente ler, você vai prestar mais uma vez atenção aqui em mim. Romanos, capítulo 4. Se não tiver Bíblia, não tem problema. O texto vai ser projetado aí. Calma, Bela. Só na hora que eu vou falar, Bela. Não fica ansiosa, não. Vamos orar para Deus tratar a ansiedade da Bela. Brincadeira. Romanos capítulo 4, você deixa a sua Bíblia aberta, você presta atenção em mim aqui rapidinho. Outubro, mês onde a gente celebra a Reforma Protestante. Então, se você já conhece um pouquinho de história, conhece um pouquinho da história da nossa igreja, você vai saber que o mês de outubro é um mês muito especial quando a gente pensa na dinâmica e na vida das igrejas reformadas. Por que a gente celebra a Reforma Protestante no mês de outubro? Porque em 31 de outubro de 1500, o monge católico Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Era lá onde ele servia como servo do Senhor, né, como monge, como padre, e ali ele fixa as suas 95 teses, questionando vários dogmas existentes na Igreja Católica Apostólica Romana da época. Em especial, ele questionava a venda das indulgências para perdão de pecados por parte da Igreja. Então, a Igreja praticava a ideia de que era possível você comprar indulgências e, assim, ao comprar as indulgências da Igreja, você receberia o perdão por parte de Deus, né? Embora a atitude de Lutero, lá no século XVI, tenha se tornado o marco histórico da Reforma, então a gente celebra o dia 31 de outubro exatamente porque aquele foi convencionado como marco histórico. Não quer dizer que toda a Reforma aconteceu exatamente no dia 31 de outubro. Aliás, isso é uma característica própria dos movimentos históricos. Normalmente se escolhe um dia para celebrar aquele evento, um dia que é um dia mais marcante, mas nada acontece num dia só. O fato é que quando a gente olha para a história da igreja, a gente sabe que muitos outros homens de Deus contribuíram significativamente para o desenvolvimento e avanço desse movimento reformado na Europa e no mundo. Homens, às vezes, que viveram antes de Lutero. Por exemplo, nós costumamos chamar John Huss e John Wycliffe de pré-reformadores, viveram séculos antes de Lutero. E lá, séculos antes de Lutero, eles já estavam confrontando a igreja e levantando e falando, questionando as práticas equivocadas do catolicismo romano. Mas suas vozes foram emudecidas, eles foram silenciados. Em Lutero, as coisas começaram a tomar uma proporção. E mais ou menos pela mesma época de Lutero, talvez um pouquinho depois, outros homens como Zwinglio, Filipe Melanchthon, Calvino, já no século XVI, tiveram a coragem de questionar os desvios doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana. É nesse sentido que nós celebramos esse movimento, que começa muito antes de 1517, mas que foi escolhida a data lá de outubro de 1517, como data de marco temporal. Eles confrontaram e foram confrontados também pela igreja. Lutero, por exemplo, foi confrontado pelas lideranças da Igreja Católica Romana. E é muito interessante que quando a gente lê os livros históricos da época, o texto traz para a gente que Lutero afirmava que a consciência dele era cativa apenas à palavra de Deus. Então, diante do confronto feito pelas autoridades, pelos religiosos, pela instituição católico-romana, e falou assim, olha, não, eu estou preso e cativo apenas à palavra de Deus. Vocês querem que eu mude de ideia? Vocês querem que eu pare de falar o que eu estou falando? Me provem a partir das escrituras sagradas que aquilo que eu estou ensinando está equivocado. E aí, a partir do momento onde vocês me provarem, por meio das escrituras sagradas, eu irei pegar e me submeter à direção que vocês estão apontando. O fato é que isso não foi possível, como nós já sabemos. Lutero foi excomungado pela igreja
né? E depois esse movimento avançou grandemente. Hoje, boa parte das igrejas evangélicas, se não são herdeiras diretas da Reforma, são de alguma forma produto do que aconteceu, do que nasceu lá na Reforma Protestante. Eu gosto, então, de pensar na Reforma Protestante como uma volta aos princípios, porque, na verdade, são princípios elementares das Escrituras. Lutero, Calvino, Zwingli, eles não inventaram nada novo. A ideia foi voltar para as Escrituras, ler as Escrituras e entender que as Escrituras deveriam direcionar a vida e as crenças da igreja. O fato é que nós somos sempre convidados a voltar a esses princípios que são inegociáveis, princípios inegociáveis do Evangelho. Mais do que voltar, viver a partir desses princípios. Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Por isso, a série de mensagens que a gente inicia hoje não é apenas uma série, por assim dizer, e na verdade todas as séries deveriam ser assim, não é apenas um convite à reflexão, mas é convite a você assumir uma postura diante de determinadas realidades e de uma determinada forma de enxergar a vida. Por isso o tema da série é Eu Decido. Se você acompanha o nosso Instagram, você certamente já viu lá o bannerzinho. Eu decido, porque tem a ver com decisões que nós assumimos diante daquilo que Deus tem mostrado na sua palavra, em tempos marcados pelo relativismo tão agressivo dos nossos dias. Ser decidido faz com que as nossas vidas estejam firmes e estáveis, firmes e estáveis, sejam inabaláveis. A gente vive num tempo de profundo relativismo. Dizem por aí que tudo é relativo, tudo depende. Parece que as certezas foram deixadas de lado. E aí nós somos convidados a olhar para a Escritura e a usar esses princípios como princípios que são alicerce das nossas vidas. Portanto, eu não quero convidar você a uma reflexão. Eu quero convidar você a tomar decisões. Tomar decisões. A mensagem de hoje, o tema é Eu decido apenas crer. Eu decido apenas crer. E o nosso texto base é o de Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 12. Texto esse que eu vou fazer a leitura e você vai ler também mais silenciosamente. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 12, onde nós lemos assim. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita a justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Amém. No capítulo anterior, capítulo 3, depois você pode olhar com mais calma na sua casa, o apóstolo Paulo está explicando aos crentes de Roma a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. A tese trabalhada por Paulo, da qual nós partilhamos, por ser uma tese absolutamente bíblica, é de que nós somos declarados justos diante de Deus exatamente por crermos em Cristo e não pelas obras que nós fazemos. Então, Paulo, no capítulo 3, ele trabalha essa doutrina, por assim dizer, e aí chega no capítulo 4,
onde Paulo continua a trabalhar a mesma temática, mas agora de uma forma diferente. É como se no capítulo 3 ele trabalhasse o aspecto doutrinário e no capítulo 4 ele ilustrasse isso a partir de uma experiência vivencial, de uma história real, para que ficasse mais claro aos seus leitores. Então, no capítulo 3, ele faz um discurso mais dogmático, mais doutrinário, que era necessário certo nível de abstração para acompanhar. No capítulo 4, ele mostra as coisas exemplificando a partir da vida de Abraão. Tendo isso em mente, a gente começa a caminhar pelo texto. E ele começa já no versículo 1 dizendo, portanto, mostrando que existe uma conexão com o que ele está discutindo no capítulo anterior, que diremos do nosso antepassado Abraão. O que nós podemos dizer a respeito dele? Logo em seguida, no versículo 2, Paulo, então, chama as Escrituras, dizendo, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Se ele foi declarado justo diante de Deus pela forma com a qual ele viveu, pelas boas obras que ele realizou, ele tem todos os motivos para se orgulhar, para se envaidecer. Porque, afinal de contas, alguém que consegue ser declarado justo por Deus a partir da sua própria vida é alguém que tem um caráter irreparável, irrepreensível. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Mas Paulo vai mostrar que não é isso que acontece. E para mostrar que não é isso que acontece, que não foi isso que aconteceu, que Abraão não foi justificado pelas obras, ele chama o testemunho da própria Escritura. Primeiro ele fala, logo depois ele chama o testemunho da Escritura. O que diz a Escritura? O que diz a palavra de Deus? O que nós aprendemos na palavra de Deus a respeito da vida de Abraão? E aí ele faz uma citação de um texto do Antigo Testamento, lá de Gênesis. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O que Paulo fala aí, então, é que, faz questão de demonstrar aí, então, é que a ideia de que Abraão foi justificado pelas obras, ela é equivocada. E isso pode ser percebido, não precisa nem chegar no Novo Testamento para fazer isso. Basta a gente olhar para o Antigo Testamento e perceber que o relato do Antigo Testamento já afirma que Abraão creu e, por sua fé, por meio da fé, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado por meio da fé em Deus. O texto fala de creditar, e essa palavra, essa expressão, ela aparece várias vezes ao longo do texto, né? Você vai perceber essa repetição desse mesmo termo. A ideia é de colocar algo na conta de alguém. Pensa no banco. Lembra do seu extrato bancário? Não quero trazer calafrio ao seu coração nesse momento, mas pelo menos por alguns instantes. Lembre-se do seu extrato bancário. Você vai lembrar que o seu extrato bancário ele é formado por créditos e débitos. Débitos têm a ver com aquilo que sai. E os créditos com aquilo que entra. O texto diz que Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele. Entrou na conta dele. Foi colocado na conta dele. Imputado a ele como justiça. Atribuído a ele como justiça. Logo em seguida, no versículo 4, nós lemos assim, ora, e agora ele vai demonstrar isso de uma maneira mais clara. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão, isso. Chega no final do mês, o seu patrão vai pagar, final para o início do mês, ele vai pagar o seu salário. Você realmente se acha alguém que está recebendo um favor do seu patrão? Não. No seu coração existe o sentimento de que seu patrão não está fazendo nada mais do que a obrigação dele, afinal de contas, você trabalhou, e como você trabalhou, você tem que receber por aquilo que você produziu. Talvez você não goste do quanto você vai receber. Isso aí é outra discussão. Mas, tecnicamente falando, o que ele está exemplificando aqui é que o salário do homem que trabalha não é um favor. Quando o patrão paga o salário daquele que trabalha, ele não está realizando um favor. Ele tem uma dívida, ele está cumprindo uma dívida. Tanto é que se o seu patrão não pagar, você pode cobrar essa dívida dele, e depois na justiça. Está ilustrando essa dinâmica para trabalhar a questão de fé. No versículo 5, ele avança um pouquinho mais e diz, todavia,
aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. E aqui ele demonstra, a partir de um exemplo concreto, esse mistério da doutrina da justificação pela fé. Uma justificação que não tem a ver com o trabalho. Como quem diz, olha, se dependesse daquilo que nós fazemos, a salvação, a justificação não seria uma dádiva de Deus, não seria um presente de Deus. Seria tão somente Deus dando a gente, retribuindo a gente por aquilo que a gente merece. Mas não é assim que funciona. A doutrina da justificação apresenta para a gente a realidade de pessoas que não trabalham, mas confiam em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. A dinâmica, então, é a gente ser lembrado daquilo que Jesus fez na cruz no nosso lugar. A justificação não tem a ver com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes, com a nossa performance religiosa ou com a nossa capacidade de cumprir a lei de Deus, mas sim com aquilo que Jesus fez. Porque Jesus viveu a vida de perfeita obediência a Deus e perfeita comunhão com Deus que eu e você falhamos em viver. De forma que Jesus tinha muito crédito, todo o crédito. O Filho de Deus estava cheio de todo o crédito. E aí ele vai para a cruz e ele assume o seu débito e o meu débito. E ali ele é punido no nosso lugar. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. Ressuscita com a dívida paga. E agora aqueles que nele creem recebem por meio da fé um crédito que pertence a ele. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Por meio da fé, nós recebemos a justificação que vem do próprio Cristo, do sacrifício do próprio Cristo. Ele demonstra isso em Abraão. E agora ele chama mais um testemunho da Escritura, dizendo agora no versículo 6, Davi diz a mesma coisa. Então não foi só com Abraão. Davi também diz a mesma coisa, quando ele fala lá no Salmo da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Deus declara justo, atribui justiça, faz a transferência, coloca esse crédito lá na conta, não por causa das boas obras que realizou, mas sim pela sua misericórdia, pela sua graça. Notem a citação que ele vai fazer nos versículos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É uma citação do Salmo 32. Então Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que aconteceu com Abraão, de ter a fé, ele creu e isso foi imputado a ele, foi creditado a ele como justiça. É sobre isso, sobre essa grande misericórdia, sobre essa grande bênção que Davi fala lá no Salmo 32, que ele diz, olha, são felizes, são privilegiados, são agraciados aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Aqueles que têm os seus pecados apagados, são felizes aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Não quer dizer que eles não tenham culpa, quer dizer que o Senhor não atribui culpa a eles, por meio da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E aí, para amarrar o raciocínio, ele chega ao versículo 9, dizendo assim, destina-se essa felicidade, que felicidade que ele está falando? Vocês estão acordados, gente? Em nome de Jesus. Volta ao versículo 8 aí. A felicidade é aqueles que Deus não atribui culpa, aqueles que foram justificados, que foram perdoados. É dessa felicidade que ele está falando. Vamos para o versículo 9 de novo. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Quem são os circuncisos e incircuncisos do texto? Circuncisos do texto são os judeus. Os dois exemplos que ele deu foram de homens judeus. Tanto Abraão quanto Davi eram circuncisos, eram judeus. Então, é uma maneira de se referir a judeus e a gentios. Ou seja, essa graça, essa felicidade da justificação por meio da fé é algo que pertence apenas aos judeus, apenas a Abraão, apenas a Isaac, apenas a Jacó, apenas a Davi, ou isso também vale para os gentios que creem em Cristo Jesus?
Isso também é uma realidade para a vida deles. Eles também podem se apropriar dessa realidade por meio da fé. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada com justiça. Tá bom. Em Abraão, nos circuncisos, então essa lógica funciona, da justificação que vem por meio da fé em Cristo Jesus. E nos incircuncisos? Essa é a pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Versículo 10. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Porque se existe uma diferença entre só são justificados aqueles que são circuncisos, os incircuncisos não, a melhor maneira da gente saber quem é justificado é a gente saber em qual momento Abraão foi declarado justo pelo Senhor. Foi depois que ele foi circuncidado? Ou seja, a circuncisão feita por Abraão, por Davi, pelos judeus, é necessária para a justificação? É isso que ele está perguntando. Em qual circunstância? Foi antes dele ter sido circuncidado? Antes ou depois? Aí ele vai falar assim, não foi depois, foi antes. Abraão não foi declarado justo pelo Senhor porque ele cortou o prepúcio do pênis, porque ele foi circuncidado. Não. Ele foi circuncidado por ter sido justificado pelo Senhor. Ou seja, a justificação, ela é completamente pela fé. Não teve a ver com uma obra realizada por Abraão. Não teve a ver com algo que ele fez. Não teve a ver com um sinal que ele fez na carne. O sinal na carne era um sinal de uma graça que já havia alcançado o coração dele. E como essa graça previamente alcançou o coração dele, não foi depois, foi antes, agora ele recebe a marca da circuncisão, que é a marca de alguém que faz parte do povo de Deus. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Ou seja, Abraão não foi justificado, declarado justo diante de Deus, nem mesmo por causa da circuncisão, porque ele foi declarado justo antes de ser circuncidado. E aí, já no final do texto onde nós lemos, versículo 11, assim ele recebeu a circuncisão como sinal. A circuncisão não foi a obra realizada para ele ser justificado. Ela foi um sinal de que ele é parte do povo de Deus. Como selo da justiça. Selo no sentido de marca, de algo que é autêntico. Selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Houve algo que antecedeu a circuncisão, a fé em Deus. Abraão foi declarado justo, não por causa da circuncisão, mas porque ele creu em Deus. E aí agora, Paulo diz na segunda metade do versículo, portanto, ele é o pai de todos os que creem. Uma das maneiras dos judeus se referirem a eles próprios, a gente lê isso no Evangelho, é se chamarem de filhos de Abraão. E aí Paulo dizendo assim, não, os filhos de Abraão não são apenas os judeus, não tem a ver com uma etnia. Na verdade, Abraão é pai de todo aquele que crê. Portanto, ele é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, independente da circuncisão. Abraão também é pai dos gentios que creem em Deus. Pela fé, eles também fazem parte do povo de Deus, a fim de que a justiça fosse creditada a eles também. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada a eles também. E aí, no versículo seguinte, o último versículo do texto, e igualmente, pai dos circuncisos, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ele termina amarrando a ideia, dizendo assim, olha, ele é pai dos incircuncisos, daqueles que creem, mas ele também é pai dos judeus. Não porque eles circuncidaram, mas porque eles andam nos mesmos passos da fé. Ou seja, quando a gente olha para o capítulo 4 de Romanos, nós percebemos uma justificação que do início ao fim é pela fé. Tanto para judeus como para gentios. Independente do testamento, se a gente está no Antigo Testamento ou se a gente está no Novo Testamento, nós somos declarados justos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Como ele diz, quando alguém trabalha, o salário é depositado em sua conta. Mas Abraão
não trabalhou. Ele não trabalhou para merecer a salvação. Ele tão somente creu. O convite, então, a cada um de nós nessa noite é a crer no Senhor Jesus. Crer naquele que realizou a obra em nosso favor. Crer que, por meio de Cristo Jesus e da fé em Cristo Jesus, Deus está plenamente satisfeito com a gente. Pode parecer algo muito simples. Mas se você parar para pensar no que eu estou falando, você perceberá que não é nada simples. Constantemente nós somos fustigados pela realidade da culpa. Pelo sentimento de inapropriação, de que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e de fato somos. Quantas vezes a culpa machuca o nosso coração? Quantas vezes nós duvidamos do amor de Deus por nós? Porque a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as coisas que nós fazemos, para as nossas obras, e percebemos que não somos nada amáveis. Que na verdade merecemos condenação, merecemos castigo. Mas Deus não nos chama a nos relacionarmos com Ele com base naquilo que nós fazemos, mas por meio da fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Daqui a alguns instantes nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E na ceia o que nós dizemos é muito semelhante ao que nós dizemos no dia do nosso batismo, da nossa profissão de fé. Nós estamos mais uma vez afirmando, reafirmando de fato, olha, Jesus precisou vir, o Filho de Deus precisou encarnar e precisou viver aquilo que eu não tenho condições de viver, aquilo que eu tenho falhado em viver, e Ele foi na cruz, foi por causa dos meus pecados, eu é que mereci estar naquela cruz. E Jesus assumiu o castigo no meu lugar. E os meus débitos, os meus pecados, as minhas falhas foram creditadas em Jesus. E Jesus ali sofreu no meu lugar, Ele foi punido no meu lugar. Mas Jesus venceu a morte. Ele pagou a dívida. Ele ressuscitou. E agora todo aquele que nele crê, e eu creio nele, recebe, é declarado justo diante de Deus. Não porque de fato seja, não porque quando Deus observa a gente, olha para a gente, Ele vê em nós pessoas perfeitas. Não. Mas porque a justiça de Cristo, por meio da fé, é atribuída a gente. A justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós por meio da fé. A justiça de Deus, a justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós por meio da fé no nosso Salvador. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. A gente decidir apenas crer. Decidir apenas confiar que, de fato, Deus está satisfeito conosco através daquilo que Cristo fez. Nós somos tão viciados na nossa performance. Desde pequenos, nós somos adestrados na lógica da performance. Você obedeceu? Vai ser recompensado. Você estudou? Vai tirar boa nota. Você fez o que eu queria? Aê, garotinho bom. E nós somos adestrados a trabalhar a ideia da retribuição, da retribuição, da retribuição. E a gente transfere essa realidade para o nosso relacionamento com Deus. A gente faz isso. E aí quando acontece alguma coisa de errado na nossa vida, o primeiro sentimento que a gente fica é, deve ter alguma coisa que eu estou fazendo, Deus deve estar me punindo por algum motivo, Ele deve estar insatisfeito comigo, ou sou eu que tenho esse tipo de pensamento, que sou assaltado por esse tipo de percepção em alguns momentos. Me parece que essa era a crise de Lutero, atacado pela culpa, pela percepção do quanto ele era inapropriado, indigno diante de Deus, do quanto ele era falho, do quanto por mais, e olha que ele era monge, gente, dedicado ao Senhor, um homem devoto, um homem piedoso, mas ainda assim lutando contra tentações, contra pecados, contra a realidade do seu coração. Isso atormentava o coração dele, como muitas vezes atormenta o nosso coração. E por mais que ele se empenhasse nas disciplinas e na tentativa de orar e de buscar, ele só se sentia mais distante, mais longe. Porque, de fato, por mais que tentemos, nós somos falhos, nós somos limitados. E ele abre as Escrituras e descobre que ele foi declarado justo diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E decide apenas crer. Não tem a ver com a performance dele, mas tem a ver com a fé em Cristo Jesus, que cumpriu toda a obra em nosso lugar. Certamente você já ouviu as chamadas palavras de Jesus na cruz. E a ideia, todo mundo já ouviu, conhece?
As palavras ditas por Jesus quando está ali no Calvário, tenho sede, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E uma das que mais me chama a atenção é a ideia do está consumado, está pago. Tudo foi feito, está cumprido. A dívida não existe mais. A gente é chamado pela palavra de Deus a tão somente crer nessa realidade e a viver a partir disso. Eu falava hoje de manhã na escola dominical que diante dos desafios feitos pela palavra de Deus, nós temos duas formas de reagir, duas formas mais comuns de reagir. A gente pode agir como quem tenta pelo esforço próprio. A Bíblia me chama a amar o meu irmão, a dar preferência ao meu irmão. Não é fácil fazer nada disso. E aí quando você lê isso, a perdoar, fácil? Fácil não, não é fácil não. E aí quando você lê a Bíblia falando isso, e não é uma orientação, é uma ordenança, é mandamento, amar o próximo como a ti mesmo é mandamento, não é sugestão. Você tem duas formas de lidar com isso. Você pode tentar assim, eu vou me esforçar mais, eu vou tentar mais, e eu vou tentar mais, porque eu vou conseguir. E se você tomar esse caminho da autodeterminação, você vai perceber rapidamente o quanto todos os seus esforços são insuficientes. Mas você pode também ir por um outro caminho. O caminho da licenciosidade. O caminho do descompromisso. Como quem diz assim, pastor, eu até ouvi esse sermão aí que você andou pregando de amar o meu irmão, de perdoar os outros, mas perdoar dá muito trabalho. Eu conheço meu coração, é tão difícil, eu não vou conseguir, então é melhor nem tentar. Vai deixando do jeito que está. São as duas formas como nós costumamos agir. Ou a gente está num extremo, ou a gente está no outro extremo. O caminho da religião, que tenta impressionar Deus com aquilo que a gente faz, ou o caminho da irreligião, que simplesmente chuta tudo para o alto e fala assim, vou viver do meu jeito. Jesus ilustra isso na parábola do filho pródigo. 2 irmãos, um chuta tudo para o alto. Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, parte para a terra distante, vive de maneira dissoluta, gasta tudo, meretrizes, comida, bebida, jogos. Lá ele se quebra e descobre o fundo do poço. Mas existia um segundo irmão. O segundo irmão era o certinho. Tentava ser declarado justo diante do pai por meio do obedecimento. E aí, quando o irmão mais novo volta para casa, ele entra em crise. E aí o pai sai para conversar com ele. Vocês conhecem a história. E a fala do garoto mais novo é: há tantos anos tenho te servido sem descumprir uma ordem tua. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. O Senhor manda matar para ele um novilho cevado. Tentativa de impressionar Deus com a performance. O coração dele estava longe do Pai, mas ainda assim ele era profundamente religioso, tentando ser justificado por meio das obras. Mas o Evangelho apresenta um outro caminho, que não tem a ver com o caminho do você se empenhar mais e confiar mais na sua capacidade de cumprir a lei de Deus, nem tem a ver com o caminho do jogar tudo para o alto. Tem a ver com o caminho do apenas crer, que em Cristo Deus está plenamente satisfeito com você, que o preço já foi pago, que você é chamado a se relacionar com esse Deus por meio da fé, que esse Deus conhece as suas limitações e pecados. E isso te dá a oportunidade e a capacidade para tentar obedecer, sabendo aquilo que diz lá em 1 João. Se nós pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é tanto justo como justificador. A primeira decisão que a gente precisa tomar nessa primeira semana é a decisão de apenas crer, se relacionar com Deus com base na fé. Na fé de que em Cristo Jesus Ele está plenamente satisfeito conosco. Existe uma frase de Philip Yancey que eu acho muito legal, certamente vocês já leram. Não existe nada que a gente possa fazer para levar Deus a nos amar mais. Mas também não existe nada que a gente possa fazer para levar Deus a nos amar menos. O amor de Deus é absolutamente estável, manifesto em Cristo Jesus, por meio de quem nós fomos justificados. Decida apenas crer. Não tente caminhar sozinho. Não caia no engano de impressionar Deus com a sua performance. O caminho da religiosidade gera homens e mulheres hipócritas,
É o caminho que os fariseus dos evangelhos, a gente lê os evangelhos, é o caminho tomado pelos fariseus. Porque quando a gente começa a tentar obedecer a lei de Deus, a gente percebe que é impossível obedecer completamente no coração. Muito difícil. Então a gente às vezes se contenta apenas com observância mais externa, com aquilo que os olhos veem, aonde bate o olho, onde dá para perceber. Jesus vira para esse e diz: vocês são sepulcros caiados. Por dentro está pintadinho, está branquinho. Por fora está pintadinho, branquinho. Mas por dentro, cheira de defunto. Tem gente morta aí dentro. Esse é o caminho da religião. Ele não produz vida. Assim como o caminho da licenciosidade também não produz vida. Nós somos chamados a decidir, crer naquilo que Jesus fez por nós e a viver a partir dessa realidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus.